Bom dia a todos. Aí é com uma imensa alegria que a gente pode estar reunidos aqui. E você aí na sua casa, está conectado. E agradecemos ao Senhor por mais uma semana que Ele tem nos cuidado, que Ele tem estado conosco e cuidado da nossa saúde, suprindo as nossas necessidades. E tenho certeza que você está conectado aí na sua casa, porque o Senhor preparou essa manhã para nós. E eu queria convidar você a estar fechando seus olhos agora para a gente estar começando esse culto com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos porque o seu cuidado para conosco é imenso. Te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos porque se estamos aqui, é porque acreditamos e confiamos no Senhor. E acreditamos principalmente no sacrifício do Teu Filho na cruz, para nos salvar e nos purificar de todo pecado. E estamos aqui nesta manhã, Pai, para louvar e agradecer o Teu nome, aprender mais de como caminhar contigo, como andar nos Teus caminhos, como agradar o Senhor através da nossa jornada aqui nessa terra. E peço as Suas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um aqui. Agradeço, Pai, pela equipe de louvor que está aqui. Agradeço pelo pastor Joel que vai trazer a mensagem, também pelos meninos que estão lá na mesa de som e na transmissão. Agradeço porque essas pessoas dedicaram seu tempo para estar aqui, para auxiliar e ajudar a Tua igreja a Te louvar. E para que o Seu nome seja conhecido e que a gente não deixe de lado e que a cada dia a gente possa estar buscando o Senhor cada vez mais. Estamos aqui nessa manhã, Pai, para louvar. E que o Senhor receba, Pai, este momento de louvor agora, como uma gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada irmão, Pai, que está em casa, e que seja um momento gostoso, Pai, em família, em comunhão, mesmo separados, mas estamos juntos, unidos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. A primeira música aqui que a gente vai estar cantando, queria que você cantasse junto aí. Eu sei que é bem diferente, porque às vezes quando eu não estou aqui eu estou em casa assistindo, e é diferente, a gente fica meio assim, tal, de cantar, não é a mesma coisa do que estar cantando juntos aqui. Mas logo, logo a gente vai poder estar aqui, como corpo de Cristo, aqui na igreja juntos, louvando ao Senhor. Mas eu queria convidar você, aí na sua casa, a levantar a sua voz, a louvar ao Senhor, a glorificar o nome dEle. Se eu e você estamos aqui nessa terra, e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, a nossa vida deve glorificar o nosso Deus, amém? E bendizer o nome dEle, fazer o nome dEle conhecido. Se até a natureza louva da sua forma, os animais, tudo remete a um Deus, a um ser supremo, soberano, que é o nosso Deus. Eu queria convidar você a levantar a sua voz, a louvar a Deus, abrir seu peito, a cantar, como se você estivesse aqui com a gente, que você fizesse esse momento gostoso aí, com a sua família, aí na sua casa. Queria convidar você a louvar o nosso Deus e celebrar, o nome do nosso Deus e louvar Ele. A primeira música é Eu Celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Grande é o Senhor, Rei do Universo, grande é o Senhor, Rei do Universo, grande é o Senhor, Rei do Universo.
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, o Rei grande é. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Amém? Eu e você, a gente possa estar se alegrando somente no nosso Senhor. A próxima música que a gente vai estar cantando agora assim, nessa semana, né, aconteceu algo especial e diferente também, né, na minha vida. E eu pude ver assim que a nossa igreja, que nossa comunidade aqui tem se preocupado uns com os outros, né? Tem o pastor Lucas aqui, né, que tem buscado saber, tem ligado aí para sua casa, tem mandado mensagem para você. Quando ele fica sabendo que alguém tem passado por alguma necessidade, né, ele tem buscado, enviado devocionais, tem enviado cesta básica, tem reunido, tem feito, né, mobilização aqui, não só ele, mas a igreja em si, se mobilizado para conseguir alimentos e para suprir a necessidade nossa, né? Falo nossa porque também tenho sido beneficiado também com a cesta do amor aqui da igreja e tenho visto que os irmãos têm se preocupado uns com os outros, e isso é muito lindo, é muito maravilhoso. A gente precisa de oração, a gente precisa orar um pelos outros. Isso é amor, isso é amor de irmão, é estar juntos, né? A gente precisa interceder um pela vida do outro, agradecer pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e pedir naqueles momentos de dificuldade. E essa semana eu acabei recebendo uma oferta de um irmão da igreja. E às vezes as pessoas não sabem, né, exatamente o momento que a gente está vivendo. Mas assim, Deus tem colocado no coração das pessoas de ajudar. E as pessoas, tipo, quem ajuda às vezes fala assim, ó, nem sei porquê, mas eu vou te ajudar. Deus me mandou. Deus mandou, né, o Lucas levar uma cesta básica para uma família que, né, não que aquela pessoa pediu, mas Deus falou com ele. A minha irmã Andréia também falou de uma ocasião que ela pegou e falou assim, ela sem serviço, sem renda, sem entrando nada assim, Deus falou com ela de ajudar uma família, de levar algo específico, né, para as crianças daquela família. E ela falou assim, Deus falou com ela e eu e você devemos obedecer. E a música que a gente vai cantar agora é algo que vem de encontro com a minha natureza. Minha natureza é pecaminosa. Ela puxa as coisas para mim. É comum eu querer olhar para mim, para minhas coisas, né? E a música fala assim, que eu tenho um desejo de ser transformado, de ir muito além da minha vontade, mas ir fazer a vontade do meu Deus. E a música fala, dá-me um coração igual ao teu. E eu tenho visto, e é glórias a Ele, e somente a Ele. Eu tenho visto irmãos aqui, com o coração igual ao do nosso Deus. Coração disposto a obedecer, a cumprir todo o seu querer. Abençoar a vida do irmão, a orar pelo outro irmão, a levar uma cesta para o outro, a ofertar ao outro, a ofertar aqui na igreja para que o Evangelho seja conhecido em outros lugares, nas missões. Isso é ter um coração igual ao do nosso Deus. E a música ainda vai um pouco além, né? Ensina-me a amar o meu irmão. E isso é amar. Isso é estar juntos. É fantástico a gente ver assim, receber uma mensagem, né, de incentivo, de ânimo. Falar assim, ó, tamo junto. Vamos lá, não vamos desistir. Vamos continuar. Se precisar de alguma coisa,
eu estou aqui, me liga, me diga. O Lucas tem falado assim, me fala, se você precisa de oração, se você está passando uma aflição, não deixe para depois, peça agora, a gente vai estar junto. A gente vai sofrer junto e se alegrar junto novamente. E isso é ter coração igual ao nosso Deus. Que você e eu, a gente possa estar fazendo nessa música um pedido, uma oração a Deus, para que eu e você seja transformado, que retire toda essa minha vontade, a minha natureza, e que eu e você, o tempo que passarmos aqui nessa terra, que a gente tenha o coração igual ao do nosso Deus e obedecer a Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
coração igual ao teu. Senhor, que o teu Santo Espírito esteja agindo em nós, nos auxiliando, e que realmente essa igreja tenha um coração igual ao teu, que ela continue tendo um coração igual ao teu, disposto a obedecer, disposto a amar, disposto a perdoar, disposto a lutar junto, sofrer junto e ter as vitórias juntas também, Senhor. Em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A próxima música fala sobre o poder de Deus, né? Eita, Deus poderoso. Um ditado que não, né, fala que não é para a gente mostrar o tamanho do nosso problema ao nosso Deus, mas sim mostrar ao nosso problema o tamanho do nosso Deus. E você tem passado dificuldade, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas existe um Deus soberano e reina sobre toda a terra, que deve reinar sobre os meus sonhos, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas coisas, sobre a minha vida. É Ele que determina todas as coisas. Quando eu e você confiamos nele, as coisas começam a fluir, né? A semana ainda, né? Falando com o Luiz Madeira, o Luiz Madeira falou assim: está com algum problema? Conta pro teu pai. Chama ele, fala para ele. E ele vai te ouvir, né? A palavra de Deus fala, né, que nós como pais, né, para os nossos filhos, não sabemos dar boas coisas, mesmo a gente sendo mal, mesmo tendo a nossa natureza puxando para a maldade, não sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, para Sara, para o Caleb. Quem dirá Deus, né, que toda a sua soberania, todo o seu poder, não dará coisas boas aos seus filhos? Então, nosso Deus é soberano e Ele reina. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele que criou eu e você. E temos que aprender a depender dEle. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra
Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina Antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? E você, a gente aprenda a glorificar o nosso Deus, né? Que se estamos aqui, é para a honra e glória do nome dEle. Né? Se eu e você estamos aqui, né, para que seja glorificado o nosso Deus, que o nome dEle seja conhecido em toda a terra. E a música que a gente vai falar agora, vai cantar agora, fala sobre graça, sobre ser agradecido ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, pelo sangue derramado na cruz, porque Ele lavou os meus pecados. E devemos ser agradecidos ao Senhor pelo sacrifício tão doloroso por mim e por você. Começar. Não, tá bom, só. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, Lord, graças, Lord, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, Lord, graças, Lord, meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord. Graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord. Graças, Lord. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças, Lord,
luz aos céus, louve Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Meu coração e o meu louvor, as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém? Senhor, nós queremos ser muito gratos ao Senhor, né, pelo seu cuidado, pela saúde, pela proteção, porque o Senhor tem nos dado o sustento, tem nos dado saúde para trabalhar, levantar no sustento de cada dia. Louvamos ao Senhor pelo seu cuidado para com as nossas vidas e agradecemos mais pelo seu Filho que derramou seu sangue para lavar os nossos pecados. Que o Senhor receba esse louvor como uma forma de gratidão a Ti, Senhor. Queremos honrar e glorificar o Teu nome. Que o Senhor seja visto, Pai, através das nossas vidas lá fora. As pessoas que ainda não Te conhecem, elas anseiem e desejem conhecer ao Senhor. Que elas vejam a transformação que o Senhor fez na nossa vida e queiram essa transformação também nas suas vidas. Estamos aqui, Pai, somente para Te servir. É isso que eu Te peço. Quero colocar nas Tuas mãos também o momento que vamos ter da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor direcione a vida do pastor Joel, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Abençoa, Pai, a vida de cada irmão que está em casa assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como todos sabem, a gente está enfrentando um pouco de dificuldades aí com relação à volta, né, dos cultos presenciais. E como desde março do ano passado, a Igreja Evangélica da Barreirinha decidiu obedecer, primeiramente a Deus, primeiramente a Ele. E a palavra do Senhor fala que devemos obedecer, né, às ordens, às leis que são impostas no nosso país. E vocês sabem, têm visto, acompanhado os jornais, tudo que tem acontecido, a forma com que as coisas têm se encaminhado. E queremos voltar. Aqui o culto presencial é o que mais nós queremos. Falando com o pastor Joel essa semana sobre as células, a gente tem um desejo muito forte de que volte as células. A gente sabe o quanto é importante para a nossa vida, para a minha vida, o quanto isso faz falta. E tenho certeza que tem feito falta na sua vida também. O encontro, o estar juntos, o aprender, o compartilhar, o orar juntos, né, tudo juntos. Nós temos um desejo muito grande, sim, das células terem voltado. Os líderes sabem que foi feita uma reunião, né, no final do ano passado, e para a gente ver com relação a essa, né, uma possível volta. E nós estamos obedecendo aquilo que nos é imposto. Então, a gente, né, tem passado por várias dificuldades aí e contamos com a compreensão, colaboração de vocês também. E o que eu queria, né, frisar para você é que temos a nossa responsabilidade aqui financeira na igreja. E contamos aí com vocês, as pessoas têm me ligado para eu passar na casa, faz transferência, faz um Pix, né, para a gente poder estar honrando os compromissos aqui da igreja. E assim que possível, né, a gente volta presencial, as ofertas voltam a ser presenciais também. Então, contamos aí com vocês, com a colaboração de todos aí, para que a gente consiga
continuar caminhando juntos, né? Sabemos da dificuldade que cada um tem passado, que muitas pessoas perderam seus recursos, perderam seus trabalhos. Sabemos de tudo isso e compreendemos também. E queremos que, né, que vocês aí se conscientizem também, né, de que precisamos, né, honrar os nossos compromissos aqui. Tá certo? Queria chamar o pastor Joel. Bom dia, irmãos. Mais uma semana se passou. Só complementando aí o que o Joso nos anunciou, a nossa intenção então nós vamos fazer um encontro, uma reunião nossa da liderança com a diretoria e definir então essa semana como vai ser o retorno ao culto presencial. O que está estabelecido já, e a única coisa que eu posso adiantar é que está limitado a 25% o número de pessoas. Aqui, por exemplo, no nosso salão de baixo, seria mais ou menos 120, 60, 30 pessoas, né, que poderão estar aqui, mais umas 7, 8 lá em cima, nos bancos lá em cima. Então nós vamos ver como é que vai ser, como vamos nos organizar. Então, queremos fazê-lo, mas queremos fazê-lo de maneira correta, saudável, preservando a saúde e o bem-estar. Ontem estava vendo ainda a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Curitiba está acima de 90%, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está acima de 80%, portanto muito alto ainda que a transmissibilidade esteja em níveis já decrescentes, muito bons, pelas atitudes que foram tomadas até agora. Ainda temos esse reflexo, né, de toda a aglomeração, de toda a circulação, a falta de isolamento, a falta do uso de máscara, enfim, as circunstâncias que temos no dia a dia, ainda temos esses reflexos muito tristes na nossa cidade e principalmente na nossa nação. Semana passada, nós terminamos no capítulo 3, versículo 14. Vamos ler de novo esse texto, a partir do versículo 11, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justo. Irmãos, não se admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aqui nós terminamos. E eu comecei a semana passada falando que existe assassino no nosso meio. Você já descobriu?
Tem um joguinho, a turma lá em casa gosta muito de jogar, um é chamado Detetive, o outro é Scotland Yard, né, Matheus? Que eu tenho que descobrir um assassino. Cadê o Matheus? Ele está dormindo lá. Chama o Matheus aí, Renan. Como é que é o nome daquele jogo lá que vocês jogam de descobrir o assassino? Hã? Scotland Yard? Detetive, né? O mais antigo aí. É um joguinho bem legal. Você tem que descobrir quem é a pessoa, em que parte da casa ocorreu o assassinato e que instrumento ela usou, né? É muito legal. E eu vou revelar hoje o assassino aqui. Eu fico contente que a maioria de vocês está me vendo aqui, porque talvez você queira me pegar na saída, né? E aqui tem só alguns aqui. E eu estou perto aqui da porta de saída, né? Então, eu não sei se você vai gostar do que você vai ouvir. Não é muito simples. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João é direto. E aí está o assassino. Eis o nome dele. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. João é direto. O ódio ao irmão é considerado um assassinato. João ilustrou, já começou ilustrando, porque no começo ele falou: amemo-nos uns aos outros. E depois ele fala: mas não façam como Caim fez. Que odiou o seu irmão, ao ver a sua oferta rejeitada por Deus. Mas é interessante que isso nunca tinha me passado na cabeça antes. Caim também derrama sangue, mas o faz de maneira cruel e traiçoeira. Me passou pela cabeça, é como se Caim dissesse assim: Deus, é sangue que você quer, então sangue você vai ter. E aquele ódio toma conta e ele também faz um sacrifício de sangue. Mas só que é um sacrifício cruel, um sacrifício de ódio, de traição. A palavra odiar é uma palavra muito interessante na Bíblia, porque ela é usada até com relação a coisas erradas. Tem que se odiar as coisas erradas. Mas de uma maneira geral, ela exprime uma atitude emocional diante de pessoas, diante de coisas que precisam ser combatidas, detestadas, desprezadas. Ela expressa a indiferença de não se desejar ter contato. Por exemplo, um exemplo muito claro, redundei agora. Gênesis 37 fala da atitude dos irmãos de José para com José. Era o filho predileto. José contava para o pai, dedurava, né? Todas as bobagens e coisas erradas que os irmãos faziam. Os sonhos que ele tinha, ele contava. Os irmãos ficavam pilhados, ficavam com raiva e o odiaram. Tanto é que quando viram que ele vinha, tramaram contra a vida dele, queriam matá-lo, mas um dos irmãos intercedeu e acabaram vendendo, e ele foi parar no Egito. E vocês conhecem toda a história, mas no capítulo 37, versículos 2, 4, 5, 8, 11, 18, ali demonstra como eles o odiaram por causa dessas coisas.
Moisés, na sua lei, no livro de Levíticos, quando Deus entrega a lei ao povo de Israel, no capítulo 19 diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Versículo 18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do povo, mas cada um ame o seu próximo. No livro de Provérbios, Salomão fala assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Tem um texto que fala mais para frente, no Provérbios 14, 20, né? Diz que o pobre até os parentes odeiam, ou seja, não querem saber do pobre, mas os ricos têm muitos amigos, né? E é assim, né? É só você ganhar dinheiro que enche de amigos ao seu redor. Quando você não tem dinheiro, né, todo mundo desaparece. A palavra ódio também tem a ideia de aborrecer. E geralmente, né, Jesus mesmo usou isso. Olha, você não pode amar a dois senhores. Ou vai amar um e aborrecer o outro. A palavra ali é odiar. Jesus disse: olha, se você não aborrecer pai e mãe, você não pode andar comigo. Ele não está dizendo para você enxuriçar a vida do seu pai e da sua mãe, mas significa que você vai amar de tal maneira, vai entregar-se de tal maneira a Deus, que seus pais vão se sentir esquecidos, desprezados, por causa de um amor que está dominando a sua vida. Odiar, então, resumindo todos esses sentidos, ela descreve o ressentimento que surge quando alguém se sente lesado pelo comportamento de outra pessoa. Em Gênesis 27, falando sobre Esaú, diz assim, ó: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. Ele estava muito injuriado com Jacó. Jacó o enganara, pegou a bênção, e ele estava muito injuriado, ele guardou rancor: eu vou matar Jacó. Ao saber disso, a sua mãe então o envia e ele vai embora. Essa palavra denota, ela fala sobre antipatia, sobre certas ações, também hostilidade permanente. Pode ser contra as pessoas, até mesmo contra Deus. Muitas vezes fala: vocês me odiaram ao me abandonarem, ao se curvarem diante dos deuses, vocês me odiaram. Odiar, então, é essa aversão, fala de hostilidade, indiferença, distanciamento, repúdio, emoções e sentimentos necessários, suficientes para gerar, para transformar uma pessoa num assassino. Por isso, no Novo Testamento, Paulo falando, né, ele diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Quando Paulo se refere em Gálatas 5 sobre os frutos da carne, né, ele fala de ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo e dissensões. Houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Esses pecados todos, percebam, envolvem relacionamentos. E João então colocou para nós esse pano de fundo, onde Caim levou as últimas consequências, o seu ódio, o seu desprezo, a sua amargura. Ele se sentiu lesado e ressentido com a oferta de Abel, que Deus aceitou, e ele se volta contra Abel. Mas a avaliação, quem fizera fora Deus, Deus é que rejeitara, mas ele se volta. E independente então de que aquilo que a outra pessoa fez seja certo ou errado, ódio é aquele sentimento, Deus então está falando aquilo que acontece com você. E o ódio transforma uma pessoa em um assassino em potencial. Não é necessariamente executar um assassinato, mas o que João está nos mostrando é nutrir os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e emoções que um assassino tem.
Principalmente no que se refere ao relacionamento, ao outro, à vida. E você já notou, essa semana, estava conversando com o Jairo aqui, acompanhamos um assassinato brutal, hediondo, de um casal que matou um menino, na verdade, o marido, né, padrasto, matou uma criança de 4 anos. E eles procuraram e estão negando até agora. Todo assassino, invariavelmente, ele nega o seu crime. Eu não sei. Onde está Abel? Eu sou responsável por ele? Invariavelmente, todo assassino nega o seu crime. Ele procura justificativas para legitimar os seus atos, aquelas razões suficientes para sustentar a sua justiça própria, a sua dor e a sua perda, que muitas vezes são reais, são verdadeiras, realmente. A pessoa deu um calote em você, a pessoa traiu você, a esposa traiu o marido, aquele amigo deu um golpe em você, aquele vizinho falou e denegriu a sua honra, alguém puxou o tapete no seu trabalho. E então você, ali na sua dor e nas suas perdas, a sua mente se perde naquele pântano dos direitos próprios, e você tenta calar a sua consciência, mas tudo vai alimentando o ódio, intoxicando a sua alma, e que consuma a morte, perverte todo o raciocínio, e tira qualquer razão que você pudesse ter. Todo aquele que odeia é assassino, o bem maior que é a vida. Não houve, no entanto, não houve, na verdade, um assassinato de fato. Mas aos olhos de Deus, o ódio, essa atitude, esses sentimentos de ressentimento que você sente, a mágoa, a amargura, o rancor, a raiva, a ira que você sente, coloca você na mesma condição de Caim, um terrível e cruel assassino. O ódio é aquela condição, então, de existência em que aniquilamos a vida do nosso irmão. Como é que aniquilamos? Nós o isolamos, nós o ignoramos, nós o riscamos de nossas vidas, dos nossos pensamentos, e queremos nos tornar indiferentes a ele, abominamos a qualquer ideia de sequer poder vê-lo no meio da rua, ou encontrá-lo no meio da congregação, e queremos varrer a possibilidade de qualquer relacionamento ou contato. Mas, paradoxalmente, desprezo é irônico e trágico ao mesmo tempo, na medida em que queremos apagar da nossa vida qualquer resquício disto, mas os nossos pensamentos, nossos sentimentos de mágoa e rancor, de ressentimento afloram, seja de dia como aquela sombra que nos acompanha incansavelmente, ou à noite como aqueles fantasmas que nos acordam de sobressalto. E a primeira coisa que vem ao seu coração é a sua mágoa, a sua dor, aquela pessoa que você queria arriscar da sua agenda, da sua vida, ela está desgraçadamente presente na sua mente e na sua alma. Podemos não assassinar de fato, mas em nosso coração é como se houvesse realizado uma execução. Nosso irmão está morto para nós, ele não queremos mais saber dele em nosso caminho, é como se não existisse mais e como se isso fosse possível. Mas ele está presente na mágoa e no ressentimento, na memória ressentida, que insiste teimosamente em manter viva a ofensa, como uma chama inextinguível, por mais que você queira eliminar, você não consegue. Aí está a essência do ódio do assassino. É como Caim quis ver, como se ignorá-lo, excluí-lo, eliminá-lo, resolvesse os problemas da nossa vida. Mas perversamente você descobre que isso nunca acontece.
apenas vai confirmar que houve um assassinato, uma execução fria, como Caim fez. A palavra, eu falei isso semana passada e vou relembrar, ela descreve uma degola, provavelmente algo que foi feito pelas costas. Era dessa maneira que o cordeiro era imolado, ele é degolado e o seu sangue derramado. E perversamente, então, desgraçadamente, você descobre que seus problemas não se resolvem, apenas vai confirmar dolorosamente que houve um assassinato, uma execução fria, um crime hediondo. Um irmão foi morto. Como é que o texto termina? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Uma rápida leitura pode nos levar a uma conclusão errada sobre esse texto. E eu me debati bastante com ele. Vamos fazer uma rápida recordação. João iniciou a sua argumentação ligando esse texto, esse tema agora com a discussão anterior, onde ele vinha falando da distinção dos filhos do diabo e dos filhos de Deus. Os filhos do diabo são aquelas pessoas que não praticam a justiça, elas não procedem de Deus, bem como aquele que não ama o seu irmão, está lá no versículo 10. Também aquele que não ama o seu irmão. Aí ele lembrou a instrução básica, aquelas primeiras lições que a gente aprende no nosso discipulado, né, norteadora da vida cristã, para toda a vida cristã. O mandamento que tantas vezes Jesus repetiu, é o mandamento mais repetido em todo o Novo Testamento. Ele ressaltou, enfatizou isso por tantas vezes. Por que será, né? Por que será que ele repete? Amai-vos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Eu estava olhando aqui que, coincidentemente, né, o versículo 3:11 com o 4:11 é igualzinho. Há uma outra coincidência também aqui, bem interessante, que a gente vai ver, se a gente chegar lá hoje, né, não sei. Amemo-nos uns aos outros. E não seja como versículo 12, não imita Caim, as obras deles eram más, ele era do maligno, ele não procedia de Deus, e assassinou com a torpe motivação, porque as suas obras eram melhores do que a dele, eram justas, e que denunciavam, na verdade, as obras injustas. Ele não gostou nada disso. Aí no versículo 13, João fala, ele vai dizer, olha, pessoal, irmãos, não fiquem impressionados, porque o mundo está com raiva de vocês. O sentimento, e Jesus falou, não se impressione, porque primeiro odiaram a mim. Então não se preocupe com esse sentimento nutrido pelo mundo, a atitude do mundo em odiar. Não se assuste, pelo contrário, é normal e esperado. Mas nós, como filhos de Deus, já passamos pela fé no sacrifício de Jesus, e ele falou isso no capítulo 3:5, né? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E passamos daquela condição espiritual de morte para uma nova vida. É um fato. E o que corrobora esse fato que passamos da morte para a vida? O versículo 14 diz, né? Porque amamos, irmãos. E aquele que permanece na morte, aquele que não ama permanece na morte. Ele está se referindo exatamente às pessoas, ao mundo. Atitude nutrida pelo mundo. Mas agora no versículo 15 ele vai mudar. Ele não vai falar, né, no 13, 14, ele falou, olha, aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, essa é a situação do mundo. Eles estão na morte. Estão habitando, vivem na morte. Versículo 15, no entanto, agora João fala sobre a atitude, né? Ele falou sobre a atitude nutrida pelo mundo, agora ele vai falar da atitude nutrida de um irmão para com o outro. Obrigado.
Ele não fala da atitude do mundo, que odeia aos cristãos. Agora ele vai falar da atitude nutrida de um irmão para com outro irmão. E observe que ele fala todo assassino, todo aquele que odeia, não há exceção. Todo aquele que odeia o irmão é um assassino, porque está contrariando o ensino básico e essencial da fé e agindo exatamente como Caim. Amemo-nos uns aos outros. Que sentimentos são esses? Que odeia o seu irmão é assassino. E ele dá essa frase muito perturbadora. Todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu verifiquei algumas versões e traduções. A NVI, ela omite o permanente. Isso muda bastante a compreensão. Na sua versão, é uma paráfrase, a mensagem, Eugene Peterson, ele traduz assim, ó, e vocês sabem muito bem que a vida eterna e assassinato não combinam. A vida eterna e assassinato não combinam. Na revista corrigida está escrito assim, ó, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. O que João está propondo, irmãos, não é a ideia da perda da salvação. Não, ele não está propondo isso. O texto não, e a maneira como ele é construído não propõe isso. O que João e o próprio contexto mostra que odiar o irmão é imitar a Caim, é como cometer um assassinato, e que essa situação é totalmente estranho a um filho de Deus, que deve amar, que foi transportado para o reino do Filho amado. O que João está dizendo é que ele não está mais naquela condição, naquela existência, naquele determinado estado. Ele não tem a vida eterna permanente em si. Ele não está mais vivendo como alguém que deve ser regido e orientado e controlado pelos princípios de alguém que tem a vida eterna. O odiar o irmão o leva a viver num ambiente totalmente estranho, num território estranho, onde a vida não existe, mas onde há os princípios da morte, que são contrários aos princípios da vida eterna, que ele vive e deve conhecer. Então esse frio assassino de seu irmão, que existe no meio da igreja, porque agora João está se referindo à nossa comunidade, lhe falta esses princípios da vida eterna. Caim era do maligno. Não se pode esperar nada diferente de quem nutre ódio, senão morte, dor, sofrimento, perdas irreparáveis, quando não irreversíveis. É um ambiente estranho. Ele não tem a vida eterna permanente em si. Ele não está mais vivendo naquela condição de vida. Porque o ódio tem esse potencial destrutivo. É amargo, é incansável, petrifica a alma, corrói a vida. João falou no versículo 2:11, aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio é a evidência de que a pessoa está nas trevas, e quem está nas trevas não tem comunhão com o irmão, nem com Deus. Está cego, não está vendo, e por estar cego não sabe para onde vai, ele não sabe como essas coisas vão terminar. Cega o entendimento das pessoas. Ela não pensa mais com clareza.
porque é a sua dor, o seu ressentimento, o seu ódio, o seu amargor. William Barclay, um comentarista, disse assim: viver sem amor é morrer. Amar significa viver na luz. Odiar é permanecer nas trevas. Não necessitam outra prova disso mais do que olhar para o rosto de uma pessoa que ama e de uma pessoa que odeia. O próprio rosto de um homem mostrará a glória ou a luz, ou a escuridão e frieza do seu coração. Sabe, irmãos, os caminhos do ódio, eles ainda podem piorar. Tem um ditado que fala, né? Tem gente que chega no final do poço, né? Mas continua cavando. O caminho do ódio é assim. As coisas ainda podem piorar e piorar muito. Quando finalmente a tua alma perturbada, tragicamente dominada pelo ódio, é controlada pela total frieza. E daí? Quando você passa a ser dominado pela indiferença, já não te importa mais as consequências, como se isso de alguma maneira pudesse te proteger e deixar você imune e impune ao caminho da morte. Onde tudo é frio, onde não cresce nada, é a nulidade da existência, é a perda das sensações, do brilho da vida, a perda da liberdade. Uma prisão em que a alma suspira, mas não encontra paz, nem conforto, tampouco consolo. Essa desesperança conduz você a um deserto abrasador, e ali, como um fugitivo errante das dores, do seu ódio e do seu crime, para a pior condição que um filho de Deus pode ter, como Caim experimentou, fugitivo e errante, para longe da presença do Senhor. Essa é a descrição e fim cruel da existência de alguém que sai, já não permanece nos caminhos da vida. É isso que espera para quem odeia o seu irmão. Por isso a única ação proposta por Deus para o Filho dele, para quem passou da morte para a vida, né? João 5,24 fala, passamos da morte para a vida. Para que ele não viva nessa condição, porque ele é estranha, perturbadora e desfigurante. Ele deve viver na luz, em comunhão, deve amar o seu irmão. Assim só lhe resta o caminho do amor. É o caminho do arrependimento, da confissão, da reconciliação e da restauração. Nesse processo, fugas são arquitetadas, mas miseravelmente. Não inventaram remédio para esse ódio. Não inventaram terapias, viagens, dinheiro, novas amizades, realizações, justificativas, racionalizações que possam devolver a vida perdida, a não ser a humilde submissão aos processos terapêuticos libertadores da palavra de Deus. Somente Ele pode restaurar, reconfortar, reconstruir todas as pontes que foram criadas, pode ressuscitar. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O ódio, lembra-se, nos faz fugir e ficar errantes. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e choram, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele vai levantar. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Se você quer ler um outro texto mais abrangente também, Lucas 6, 27.
Digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amais vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoem e orai pelo que vos caluniam. Versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E a gente fica às vezes irado contra Deus, não é? Porque parece que, como que vai bem ali? Por que a horta dele está melhor do que a minha? Porque é o Deus que abençoa, até mesmo alguém que é ingrato, alguém que não está nem aí por Deus. E Deus faz essas coisas e a gente fica, né? Por que Deus abençoa mais o meu irmão e eu aqui? Será que Ele não vê que eu estou endividado? Ele não vê a minha doença? Por que Ele curou o fulano e não curou a minha filha? Por que Ele fez isso? Não nutrimos essas coisas? Nos sentimos lesados até pelo bem que Deus faz. Até mesmo um incrédulo e ímpio. E nutrimos então esses ressentimentos. Você não precisa fugir. Todo assassino, ele foge. O que Deus está nos propondo é nos entregar rendidos ao seu amor e ao seu perdão para ser purificado. Nós sermos reconciliados com Deus, sermos reconciliados com o nosso irmão e viver na presença de Deus, estarmos permanentemente na presença da vida eterna. Pois Ele é justo e puro, como Ele nos falou em 1 João 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E assim experimentamos e vivemos e permanecemos na vida eterna. Tem alguém assistindo ainda? O que João fala é muito sério. Mas agora, irmãos, versículo 16, ele vai mudar a cena. Ele vai deixar então o ódio, a morte, a escuridão, e vai começar a falar sobre o amor e sobre a vida. Na ministração do Joso, é exatamente sobre isso que João vai falar. Você andou vendo aqui, né, Joso? Não? Não andou olhando? Mas o que João vai nos dizer daqui para frente agora, ele vai mostrar algo extraordinário e maravilhoso. Vamos ler. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você percebe o contraste? O que Caim fez? Tirou a vida. Agora o que João está dizendo? Olhe para Jesus. O que ele fez? Ele entregou a vida. E ao invés de tirar a vida do irmão, odiá-lo, João está propondo o quê? Que você tem que entregar a sua vida. Nisto conhecemos o amor. Agora, então ele vai colocar alguns fatos, algumas provas, e ele vai mostrar 2 atos que exemplificam e tipificam o amor. João vai mostrar como é que o amor é vivido na comunidade, como este princípio deve ser vivido. É um novo cenário de vida e de amor, e não mais de morte e de ódio. Qual é o primeiro ato, então, que ele demonstrou ali? Nisto conhecemos o amor. Qual é o primeiro ato? Cristo deu a sua vida. Isso, João está explicando, não é por palavras, mas o amor é algo, não por simples informação, mas um conhecimento que vocês é real e experimentaram. É como ele falou no capítulo 1, né? Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam e nós tocamos no verbo, a revelação da vida. Não é um sentimento. João não vai falar de sentimento. Nós confundimos o amor com o sentimento.
Envolve sentimento e emoção, sem dúvida. Claro que envolve. Há sentimentos bons de realização, de alegria, de simpatia, de amizade e assim por diante. Mas o que João está dizendo ele está definindo o amor, mas é uma pessoa, é Jesus. E ele mostra um ato. Ele deu a sua vida espontânea e livremente. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Ele entrega voluntariamente. Veja o contraste grandioso e tão distante. Enquanto Caim ceifou terrível e torpemente uma vida, Jesus entrega a sua vida voluntariamente. O contraste é nítido. Caim odiou o seu irmão, suas obras eram más, covardemente executou o seu irmão, derramou sangue tirando a vida dele. Jesus então entrega a sua própria vida, derrama o seu próprio sangue, faz um sacrifício próprio, e a Bíblia diz que esse sacrifício foi aceitável. Ali está o amor. Se Caim é um exemplo extremo do que o ódio pode fazer, Jesus é o exemplo extremo do amor, porque a vida é o bem maior, não é a liberdade, como nós ouvimos essa semana equivocadamente. Porque sem vida não há liberdade para mais nada. Paulo escreveu a maioria das suas cartas, onde é que ele estava? Ele estava preso. Ele não tinha liberdade nenhuma. O cristianismo existiu debaixo dos regimes mais perseguidores, onde se tolheram toda a liberdade, onde a igreja mais cresceu. Tanto é que cunhou-se a frase, o sangue do cristão é semente. O bem maior é a vida. Sagrado, que alguém possui, e tirá-la então é o pior pecado. Mas ao entregar a sua própria vida, Jesus mostrou o maior amor. Por isso o ódio leva a pessoa a cometer o pior pecado que se pode cometer contra alguém. Assim como o ato maior é entregar a vida em favor. A expressão que João usa ali significa em favor, em benefício do outro ou em lugar da outra. A palavra que é usada ali, né, pode expressar essas duas ideias. Em benefício de ou em lugar de. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E qual é a finalidade? Ele apontou um ato, uma pessoa e um ato, e uma finalidade, por nossa causa ou em nosso lugar, talvez as duas coisas na verdade. Essas coisas então se aplicam perfeitamente à obra de Jesus, que nos trouxe o perdão dos pecados, a nossa salvação, e Ele fez isso em nosso lugar, a nosso favor e nosso benefício. Qual é o segundo fato então que João relaciona aqui? Cristo deu a sua vida. Qual é o segundo fato? Está lá no texto. Você está com a sua Bíblia aberta? Isso me preocupa bastante, gente. Está com a sua Bíblia aberta aí? O segundo fato é, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A palavra devemos é a mesma que foi usada no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar. Essa palavra deve significa o quê?
está obrigado, você está comprometido, você está, essa palavra era usada também de alguém que está devendo, que está em débito. É necessário, é preciso. Você traz a ideia de responsabilidade e não de opção. É a consequência normal e esperada de um filho de Deus que ama o outro filho de Deus, o seu irmão. Deve entregar a vida pelo irmão. Mas aqui o que se impõe não é morrer literalmente em lugar do irmão. Por quê? Muito jóia, gostei. Estão acompanhando. Cristo já morreu em nosso lugar. A ideia é que João está nos traduzindo, e dificilmente para a maioria de nós, talvez você vai acontecer algo tão drástico e extremo, de que você tenha, eu vou no lugar dele, pode me executar. Ele não nega Jesus, eu também não nego Jesus, mas eu morro no lugar dele. Dificilmente, em algumas situações, isso talvez possa acontecer. Seria sem propósito. Mas isso não serve como justificativa para a obediência do princípio que ele está expondo. O próprio contexto, então, vai nos mostrar o que João tem em mente, o que significa entregar a vida pelo irmão. Sim, é uma atitude de sacrifício, como foi o de Jesus. Não é algo natural, não é algo normal e é custoso. É algo que deve ser feito em favor do irmão, em benefício do irmão, como Jesus fez. Cristo entregou a sua vida por nós, devemos, e a palavra que João usa é a mesma. Assim devemos entregar nossa vida pelos irmãos. É a mesma palavra. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aquilo que Jesus fez, aquele sacrifício, algo que é aceitável a Deus. Paulo, então, em Efésios 5:2, vivam em amor. Traz a ideia do sacrifício. É uma obrigação, porque vai provar e evidenciar o amor em contraste com o ódio. Porque o exemplo que nos foi dado, a referência, o padrão incomparável e perfeito em nosso favor, nos faz devedores pelo que temos nesse amor insondável. Assim como Cristo fez. Você compreende isso? Você percebe a responsabilidade, o compromisso? João coloca a expressão maior do amor que Jesus Cristo fez. E isso nos compromete. Isso nos responsabiliza. É aquilo que se espera, é um dever de um filho de Deus. E tem que ser espontâneo, livre, sacrificial, assim como foi com Jesus, que foi enviado para entregar a sua vida e o fez livremente. Versículo 17. Então João vai mostrar, mas isso nós vamos ver semana que vem. Como é que João delineia as práticas do amor em contradição, em contraste com as atitudes do ódio. Pense e medite nisso nessa semana e observe que aquilo que ele vai colocar em contraste com tudo aquilo que ele já falou sobre o ódio e sobre o irmão. Você vai chegar a uma conclusão maravilhosa, ao mesmo tempo terrível. Leia lá, e semana que vem, se Deus permitir, a gente vai continuar. Um bom domingo, Deus abençoe a sua vida, que Deus continue nos guardando. Orem pela saúde do irmão Alfredo.
está bastante difícil. Lembra dele. Cuidem-se. Ele está sofrendo essas coisas por descuido, por atitudes irresponsáveis de alguém, de uma outra pessoa. Cuidem. É muito sério, gente. A vida é muito preciosa. E nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Vivemos a vida abundante, a vida eterna. Mais do que ninguém, temos que viver dessa maneira. Deus abençoe. Vamos orar. E assim, vamos para o nosso almoço. Eu acho que o cheiro aí na sua casa deve estar gostoso, né? Um bom almoço aí com os seus. Querido Deus, obrigado. A Tua palavra nos confronta. A Tua palavra é uma espada profunda. E muitas vezes o Senhor vai muito fundo. Escancara os mais íntimos recônditos da nossa alma. Coisas que muitas vezes até nos estão ocultas, mas não diante de Ti. Pai, eu mesmo já agi como um assassino. Matei vidas no meu coração. E é uma coisa horrível. Ajuda, Pai, o irmão, a irmã, que precisam sair, que precisam se libertar. É uma condição tão terrível. E isso vai ser pelo Teu Espírito, no poder do Espírito, no poder do amor, no poder da graça. A confissão, o arrependimento, o perdão. O Senhor providencia isso para nós de maneira suficiente ali na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Pai, para que não haja assassinos em nosso meio, mas sim verdadeiros filhos de Deus, que vivem no amor, na comunhão, uns com os outros, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo, gente. Quarta-feira, nosso culto de oração. Apareça.